Gente, agora eu vou falar então um pouco sobre as atividades da segunda parte do PET de inglês, tá? Então, eu já aqui montei as atividades dessa semana para vocês lá no formulário, tá? Então, essas atividades vão falar sobre cartoon, tá? Então, ó, um cartoon ou cartoon, né? Cartoon, que tá em inglês, é um desenho humorístico, animado ou não, de caráter. Peraí, que às vezes sai errado aqui já. De caráter extremamente crítico, que retrata muito sinteticamente algo que envolve o dia a dia de uma sociedade, como define o Wikipedia. Tá? Ele facilita muito a transmissão de muita informação e opinião, se valendo do desenho de grandes cartunistas. Deixa eu arrumar aqui, gente. E de muito conhecimento prévio sobre a sociedade e a política da atualidade. Tá? Então, aqui eu tenho o primeiro exercício de um cartoon, tá? Então, vocês vão ler, ó, então eles estão de volta às aulas, né? E a menininha tá ali na frente da sala, né? E a professora fala: We don't all follow you on Twitter, Kyla. Então, quer dizer, nós não seguimos, não todos aqui seguem você no Twitter. So please just tell the class what you did during the summer. Então, presta atenção, eu não vou traduzir inteiro, porque senão perde a graça dos exercícios, tá? Presta atenção nas palavras que vocês têm facilidade, né? Se dá para entender mais ou menos. Mais ou menos assim, dá uma olhada nessa imagem e lembra o que geralmente acontece quando os alunos voltam às aulas, né? Qual é a primeira atividade que geralmente os professores passam para os alunos quando eles retornam às aulas, né? Porque assim, durante o summer, né? Durante o verão, né? Verão lembra o quê? Lembra férias, né? Então, quer dizer, eles voltaram das férias de verão, né? Welcome back to school. Bem-vindo de volta à escola, certo? Então, o que vocês acham que eles estão falando aqui, né? Ó, tem palavras que vocês conhecem, Twitter, né? Palavras que vocês têm facilidade de entender, né? Class, certo? Então, o que vocês acham que essa fala da professora quer dizer, tá? Não vão direto ao Google, tá? Tenta identificar primeiro, tá? Então, aí, na primeiro exercício, está falando, a fala da professora expressa. O que ela expressa? Uma importância das redes sociais no mundo contemporâneo, a preocupação com a comunicação exageradamente centrada nas redes sociais, a intenção de pedir à aluna para dizer à turma onde passou suas férias, a necessidade das pessoas se comunicarem por meio das redes sociais, tá? Então, ó, tanto a charge quanto os cartoons se reportam a um grande repertório cultural. Enquanto a charge, eu vou arrumando aqui, a charge retrata um episódio recente, a área política nos dá vários exemplos, o cartoon não tem necessariamente esse propósito, servindo geralmente a temas ligados a comportamento. Então, vocês entenderam a diferença entre charge e cartoon, né? Então, isso aqui é muito importante, gente, inclusive para as questões do Enem de língua portuguesa, tá? Se vocês entenderem isso aqui, ajuda também lá, tá? Então, a diferença entre cartoon, né, e charge é que as charges são mais ligadas a temas políticos, tá? Que acontece na atualidade, certo? Agora, o cartoon, ele é ligado a comportamento humano, certo? É igual ao exemplo deste cartoon aqui acima, né? Ele tá falando a respeito de algum tipo de comportamento, certo? Então, seguindo, tá? Calvin demonstra a Harold, né, Haroldo,
sua profunda indignação pelo fato de que. Então, vamos dar uma lida aqui, ó. Sometimes I think the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us. Então, ele falou assim, sometimes significa às vezes. Às vezes, I think é pensar, tá? Então, às vezes eu penso, the surest sign that intelligent life, eu penso que há algum sinal, né, claramente, que há claramente um sinal de que a inteligência, a vida inteligente, tá? A vida inteligente exists, tá? Elsewhere. O que será que é esse elsewhere, tá? In the universe. Ó, essa palavra universe é uma cognata, então dá para entender o que é, tá? Is that none? Então, ó, tá falando assim, que eu acredito que claramente que existe algum tipo de vida inteligente em algum lugar do universo. Is that none of it has tried to contact. Então, quer dizer, em algum lugar do universo que não tenha tentado contato, tá? Então, ele dá uma olhada nessa imagem, né? Tá vendo que ó, é uma árvore cortada, né? Então, o que será que ele está criticando aqui, né? Falou que tem certeza que existe algum tipo de inteligência, de vida inteligência por aí, para algum lugar no universo, que ainda não entrou em contato com a gente, certo? Então, o que ele está criticando aqui? A vida inteligente existe em algum lugar do universo. A vida inteligente que existe em algum lugar do universo recusou fazer contato conosco. A destruição do meio ambiente é a prova de que a vida inteligente fora da Terra não se contactou conosco. Nenhuma vida inteligente fez contato conosco até agora. Então, ó, veja bem, aqui eu não estou pedindo para você falar a tradução, né? Na tradução disso aqui. É para vocês falarem qual é a indignação dele, por que ele acha isso, tá? Então, vamos para o próximo. Então, agora temos um texto, tá? Então, leia o texto e faça a tirinha, né? Para fazer os exercícios. Gente, eu não vou ler o texto inteiro, tá? Porque senão fica sem graça, tá? Vocês têm que criar o hábito, né? E aprender a ler textos em inglês, tá? Se eu for ler texto inteiro, vocês não vão aprender, não vão criar essa prática, tá? O que eu vou dar dica? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma sugestão, tá? Vou dar dicas de como você pode ler esses textos em inglês com mais facilidade. Então, primeiro, já que tem aqui uma tirinha aqui embaixo, né? Começa por ela, porque ela vai te dar uma noção, porque ela vai estar relacionada com o texto, tá? Com certeza. Então, ela vai te dar uma noção do que o texto pode estar falando, tá? Olha a imagem, né? Veja, por exemplo, tem números, tem palavras cognatas, unit, né? Então, tem coisas que podem te ajudar, certo? Depois que vocês entenderem um pouquinho, né? Entenderem o que está falando na charge, aí vocês vão falar, o texto está falando sobre isso, deve estar falando sobre o mesmo tema, né? Aí vocês vão para cá. Aí, vamos começar. Primeiro, observe, né? Sempre eu falo, observe as palavras cognatas, tá? O que são palavras cognatas? São as palavras que têm semelhança com as da língua portuguesa, certo? Então, encontre todas as palavras cognatas que vocês podem ter nesse texto. Primeiro, encontre elas, certo? E pense, ó, por exemplo, tem a primeira aqui, ó, Amazônia, né? Amazônia é uma palavra cognata. O que pode significar Amazônia, né?
tá ligada à Amazônia, né? Tá ligada à Amazônia, certo? Então, procurem outras palavras que podem te ajudar, certo? Segundo, depois que vocês pegarem, né, todas essas palavras, né, formem na cabecinha de vocês aí qual poderia ser a temática deste texto, certo? Terceiro, procure palavras, nomes próprios, tá? Nomes próprios, que aí vocês vão ver que tem nomes de pessoas, de lugares, né? Também podem ajudar, certo? Aí, depois, aí vocês tentam ler uma linha, certo? Usando as palavras cognatas e algumas palavras que vocês podem conhecer, tá? Porque tem muitas palavras que você conhece, que você já viu alguma vez, que vocês têm algum entendimento, e elas podem te ajudar também, tá? Aí vocês vão tentar ler uma linha. Aí vamos supor que vocês não sabem o que é researchers, né? Eu não sei o que é essa palavra. Aí sim você vai procurar essa palavra, certo? Se for a única palavra que esteja te atrapalhando a entender, né? Se você não conseguiu entender a frase inteira, sem saber o que está significando essa palavra, tudo bem, você vai procurar, certo? Agora, se você conseguiu entender a frase inteira, sem precisar saber o que aquela palavra está falando, né? Porque às vezes aquela palavra não é essencial, certo? Então, se você conseguiu entender a frase inteira, sem usar aquela palavra, aí você pode, você não precisa pesquisar, você entendeu? Você vai pesquisar a palavra se você precisar daquela palavra, se você vê que ela tá fazendo falta ali, tá te impedindo, certo? Aí sim você vai ler, tá? Demora um pouquinho, gente, tá? Para criar prática, tudo, mas vocês seguindo essas dicas, tá? Vai te ajudar. Outra coisa, depois que vocês... outra coisa que pode te ajudar são as perguntas, né? Porque as perguntas que tem embaixo estão relacionadas a esse texto, certo? Então, se vocês quiserem, né, antes de começar a ler ele inteiro, dar uma olhada nas perguntas, aí vocês podem dar uma olhada no texto, tá? Mas não deixem de ler o texto, porque é muito importante, vocês vão criando a prática, né? Então, é importante vocês terem esse contato com o texto, tá? Não tenha medo de ler. Então, na frase seguinte, retirada do texto, marca a alternativa que corresponde ao sinônimo da expressão em negrito. Então, ó, we can now say without doubt that there is at least one language and one culture which does not have a concept of time as something that can be measured, counted, or talked about in the abstract. Então, aqui tá falando, tá, para vocês darem um sinônimo, tá? De without doubt, certo? Então, vamos leia o que tá falando antes, tá? Eu não sei o que é without doubt. Não vai no Google Tradutor antes de usar a cabeça, gente. Tenta usar a cabeça antes. Usa a lógica, dá um jeito aí, pensa aí, raciocina. Aí depois vocês vão no Google, tá? Então, ó, we can now say. We é nós. Can, poder. Now, agora. Say, dizer, tá? Junta aí as palavras, tá? Eu não vou falar tudo. Não vou ordenar para vocês. Vocês vão juntar depois a tradução delas. That é que. There is, tá? There is. Há ou existe. At least, pelo menos. One, o que é one? Uma, né? Language, ela é cognata, tá? Dá para entender o que é. Culture também é cognata. Which é o que, tá? Does not have. Does not have, vocês devem saber o que é, tá? Então, presta atenção. Does not have. A concept. Concept também é cognata, tá? Time. Time, ela é uma falsa cognata, tá? Ela parece ser time, mas não é time, tá? Ela é falsa, então significa tempo, tá? Something. Something é something como alguma coisa that, eu falei que é que, né? Can be measured.
que pode ser medida, tá? Counted, contada, or talked about, ou contada sobre. In the abstract, tá? No abstrato. Então, vocês vão ver qual que é o sinônimo deste without doubt, tá? Coloca aí em ordem as palavrinhas para vocês entenderem o que está falando, tá? De acordo com a frase seguinte, this does not mean that a Mondawa are people outside of time, but they live in a world of events rather than seeing event as being embedded in time. Então, de acordo com ela, o que tá falando aqui? Qual o sentido dela? Né? A noção de tempo da tribo escraviza as pessoas, tá relacionado ao texto, tá, gente? A concepção de tempo de Amondoa é ligada à natureza? Ou os Amandoas concebem os eventos como ligados à noção de tempo? O que a tirinha tem a ver com o texto sobre a tribo da Amazônia? Ambos os temas estão relacionados a tempo. Ambos falam sobre os índios da Amazônia. Ambos falam sobre os empresários que não têm tempo para os filhos. Ambos estão relacionados... Oh, tá errado. É bom que a gente vai corrigindo, né? Relacionados com ao humor, tá? Então, aí vocês vão ver qual que é a resposta correta, certo? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem comentar embaixo das atividades, tá? Essa atividade vai valer 5 pontos, tá? Agora vai valer nota as atividades, então façam e no prazo certo, porque vai valer nota, tá? Então, espero que vocês tenham